Bom dia, bom dia, bom dia a todo o meu Brasil, bom dia a todos vocês, bom dia meus amigos e amigas, bom dia, tudo bem? Algumas considerações antes de começar o nosso curso, né? Vamos primeiro começar pelos beijos, né? Amassos, depois a gente vai aos finalmente, não é isso? Não é? Agora veja bem, aqui estão dois livros que eu comentei com vocês. Esse livro aqui é o livro de Administração Financeira Orçamentária do Sérgio Jung, da editora Jundi, perdão, Jung. Ele não é psicólogo, né? Ele é analista de finanças públicas. Sérgio Jundi, esse livro aqui, essa minha edição é 2009. Se você conseguir no seu estado, no seu município, a edição atualizada, você compra. Se não, não. Né? Meus candidatos disseram aqui que estão achando edições aí mais antigas, não comprem, né? São aquelas edições que ficaram no estoque, serão vendidas, porque evidentemente livro em estoque é capital, não é isso? Capital empatado precisa ser, mas não precisa ser com você, entendeu? Então espera, né? Vai procurar uma edição mais nova, enquanto isso não compre, né? Vai assistindo os cursos, baixando material, pegando as leis da Constituição, assim por diante. Esse aqui é o livro do Augustinho Vicente Paludo, de Administração Pública. Ontem eu estava lecionando aqui, nesta casa, ontem, né? Eu estava lecionando aqui nesta casa, a Administração Pública, um belíssimo livro, entendeu? Você vai achar ele ainda com uma certa facilidade, né? Edição atualizada. Então está aí, duas obras recomendadas, dois autores recomendados, né? Muito bom o livro dele. Sérgio Jundi é meu livro de cabeceira, porque ele é muito didático. Tem outros autores maravilhosos, ele é muito didático e eu diria que ele pega pela mãozinha para poder explicar. Outra coisa, um esclarecimento sobre uma dúvida que ficou da aula passada. Eu comentei sobre o Tribunal de Contas da União, aí depois caiu a ficha quando eu saí daqui, que eu comentei sobre autonomia, alguém falou sobre independência. O comentário que vocês fizeram está corretíssimo. Vocês fizeram com base na doutrina do direito administrativo, que vai categorizar os órgãos em órgãos independentes, autônomos, superiores e subordinados. O Tribunal de Contas da União, nesta visão, ele é um órgão independente. Ele é um órgão independente. Ele tem independência na sua administração. Seus 9 ministros elegem entre eles um presidente do Tribunal de Contas e por isso que ele tem independência. Mas para efeitos de, por exemplo, proposta do seu orçamento, aí é autonomia na proposta orçamentária. Inclusive, se você entrar no site do próprio Tribunal de Contas da União, tem hora que ele vai utilizar o termo independência, hora ele vai utilizar o termo autonomia. No ponto de vista das provas do direito administrativo, independência está corretíssimo. Isso pode aparecer também em administração pública, porque eu já disse que em administração pública nós temos questões eventualmente de direito administrativo, de direito constitucional, de administração financeira orçamentária, até alguma coisa de economia, né? Porque ESAF, principalmente na ESAF, porque a ESAF trabalha com a chamada interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Então, numa prova de administração financeira, ele coloca uma questão de direito administrativo ou administração pública. E numa prova de administração pública, ele coloca uma questão de administração financeira orçamentária, como eu já vi várias provas da ESAF nesse sentido. A FCC também faz isso. A FCC também faz isso. O CESP não. O CESP costuma dividir bem as questões, é a administração financeira orçamentária, é a administração financeira orçamentária, é a administração pública, é a administração pública, é direito administrativo, é direito administrativo. Não costuma misturar. Agora, essas duas examinadoras, principalmente a ESAF, adoram fazer essas misturas. Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer logo cedo, tudo bem? Agora, vamos adiante. Eu trouxe hoje questões de administração financeira orçamentária, tem mais de 20 questões, e nós vamos aqui fazer essas questões, e eu quero comentar essas questões para vocês, tudo bem? Porque senão vamos avançar muito na teoria e você não viu nem como é que cai em prova. Então vamos ver como é que isso aí cai em prova, como aparece em prova. Então vamos ver, começar com umas questões bem tranquilas, que vão ajudar a fazermos aqui uma revisão. Então, primeira questão, uma questão relativamente antiga, aí, 2002, 2001, da FCC. O processo de planejamento do planejamento orçamento, conforme o artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, é composto por 30 segundos para você responder. Acho que menos que isso você já responde. Se errar, eu vou jogar esse copo.
vou nem ler as alternativas para não ser tendencioso. Qual a resposta? A alternativa A. Então está aí, né? Artigo 165, incisos 1, 2 e 3. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Né? Vamos a outra questão. Questão 11. Estabelece as metas e prioridades orçamentárias da administração pública federal para o exercício subsequente. Trata-se de... Também não vou ler. 30 segundos aí para você responder. Não, vai ser disponibilizado hoje. Eu mandei, na realidade, de madrugada. Entendeu? Damásio me pede 24 horas de antecedência, mas eu não consegui atender até agora. Eles querem me matar. E eles têm toda a razão. Qual a resposta? A lei de diretrizes orçamentárias, né? Metas e prioridades, né? Tá certo? Então está aí. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece as metas e prioridades para as despesas de capital e investimento das agências de fomento, orienta a elaboração da LOA e dispõe sobre a alteração da legislação tributária. Uma questão ESAF também não é nova, é uma questão velha. Depois nós vamos ver umas questões melhores, né? Vamos aqui devagarzinho, né? Vamos com carinho, não é isso? De modo geral, no seu esforço de manutenção da estabilidade econômica, o setor governamental objetiva atenuar as crises de... Esqueça os números das questões que também estão sem os números totalmente fora de ordem. Uma hora vai aparecer 10, depois 5, depois 4, depois 3. Qual a resposta? Então olha aqui para o teu professor aqui, foco no professor, por favor. Obrigado, minha amiga, obrigado, meu amigo. O Estado ele tem 3 funções do ponto de vista econômico. A função estabilizadora, a função distributiva e a função alocativa. A função estabilizadora, o Estado tem que combater recessão, depressão, desemprego e inflação. Recessão, inflação, depressão e desemprego. Recessão, inflação, depressão e desemprego. Eu não vou repetir mais, senão eu vou ficar deprimido. Né? Essa é a chamada função estabilizadora, né? Quando eu falo de inflação, recessão, depressão, desemprego, eles são tidos como desequilíbrios da economia. Né? Quando Adam Smith propôs a sua teoria econômica, ele entendia que a lei da oferta e da procura, né, e a lei do livre comércio, da livre concorrência, elas equilibrariam todos esses elementos. Como isto não aconteceu na década de 20 e 29 mais precisamente, né, houve aquela grande crise, a quebra, o crash da Bolsa de Nova York, então o Estado entra com tudo exercendo essa função estabilizadora. Agora, a função distributiva, a palavra que cai nos concursos públicos, quando cai, porque esse tema já está bem velho, pode voltar na forma de uma alternativa na sua prova, a não ser se o examinador for um saudosista. Falar, ninguém pergunta mais isso, então eu vou perguntar porque ninguém lembra. A alocativa é a função do Estado de alocar bens. Esse é o núcleo. Alocar bens. Falou alocar bens, é a função alocativa. Alocar bens, rodovias, portos, aeroportos, né? O PAC, Expansão São Paulo, transposição do São Francisco, são todas função, construção de hidrelétricas, função alocativa. O Estado utiliza a sua administração financeira orçamentária para alocar bens onde a sociedade necessita, o setor privado não tem interesse ou não tem condições para fazê-lo.
né? Alguém me falou uma aula, lei das PPPs, parcerias público-privadas, vieram justamente para isso, para atrair o empresário que gostaria de investir, mas não tinha segurança para investir. Então ele será parceiro do Estado para que o Estado possa exercer a sua função alocativa. A função alocativa no Brasil foi exercida maciçamente durante a administração do presidente Getúlio Vargas, CSN, Vale, BNDES, isso é função alocativa. Durante o governo JK, construção de Brasília, implementação do polo automobilístico do ABC, durante o governo militar, 64 a 85, principalmente Costa e Silva, Médici, Geisel, né, função fortemente alocativa, né, abrindo bacia de campos, né, criando infraero, né, expandindo as operações da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, metrô e uma série de empresas, né, que foram criadas nesse período. E agora tivemos uma retomada forte na administração do presidente Lula da função alocativa. O PAC é uma palavra que cabe muito perfeitamente nessa função. E a terceira função é a função distributiva. Função distributiva. Não tem brasileiro que não nasceu ouvindo isso, né? Todos vocês ouviram, né? Distribuição de renda. Lembrou distribuição de renda? Distributiva. É por meio de educação, saúde, assistência social, previdência social. Função essa que o Estado Bem-Estar Social na década de 30 passa a exercer e que o Estado no mundo inteiro vem tentando manter essas funções, apesar das reformas neoliberais, até os dias de hoje. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos voltar para a questão. Qual a resposta? É dado, né? Então tá aí. É a função alocativa, a estabilidade, perdão, função estabilizadora, manutenção da estabilidade econômica. Manutenção da estabilidade econômica, ela é fundamental na nossa matéria, ela tem uma chance imensa de cair em provas de administração financeira orçamentária, é uma das preocupações mais importantes que se tem nesse país desde os anos 90. Na verdade, antes dos anos 80, por conta da inflação excessiva, por conta das crises econômicas que o país passou, né? Então, formou-se uma cultura muito forte no Estado brasileiro e fora do Estado brasileiro, que essa função não pode ser desrespeitada. É muito comum nas nações os governantes ignorarem a função estabilizadora para atenderem à função distributiva, para atenderem à função alocativa. Nós já fizemos isso muitas vezes na nossa história. JK quebrou com a função estabilizadora, deixou Brasília linda, maravilhosa, deixou o país com crescimento econômico e uma inflação maldita que comeu esse país até 64. E que em 64 o Castelo Branco acabou com essa inflação, porque era um regime de força e ninguém questionava. Quem questionou ele foi o Adhemar de Barros aqui em São Paulo e, logicamente, perdeu o cargo de governador do estado, né? Entendeu? Depois, novamente, os militares acabaram, de certa forma, ignorando essa função estabilizadora, principalmente a partir dos 2 choques do petróleo, e nós só fomos resolver esse problema na década de 90 com o Plano Real. Tá certo? Então tá aí. Por isso que ela cai demais, essa função. Lei de responsabilidade fiscal, que eu tratarei em outra aula, tem relação íntima, né? Olha, você já deve ter visto que os números das questões não batem, esquece. Tá certo? Né? Depois este material será colocado à sua. É que eu não tomei o meu Lexotan, então eu estou meio desequilibrado, então eu fui colocando as questões, colando lá e respostas. Terminei isso aí de madrugada, então mais tarde estará à sua disposição para que você reveja todas essas questões. Os princípios orçamentários são uma coleção de regras que tem por finalidade aumentar a coerência e efetividade do orçamento público. Indique nas opções abaixo que o princípio estabelece que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado. Você já sabe. 20 segundos. Qual a resposta? Ah, perfeito. Olha aí, todas, 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 receitas e despesas, né? Princípio da universalidade.
Não é isso? Então está aí o princípio da universalidade, né? Não creio que uma questão hoje em auditor caia exatamente com esta aparência que está aqui. Acredito numa questão dessa sim. Tribunais para analista em tribunais, uma questão bondosa dessa numa FCC, né? Mas esses princípios aparecem entre aquelas 5 alternativas, 4 malditas e uma dessa de princípios para testar os conhecimentos do candidato. Depois nós veremos questões hoje, como elas vêm caindo, elas vêm misturando 2, 3 questões, né? Então está aí. Também auditor do Piauí, baseando-se nos objetivos dos princípios orçamentários, indique nas opções abaixo, qual deles estabelece que o orçamento deve conter apenas matéria orçamentária? 20 segundos, você sabe. Qual a resposta? Hum? Olha aqui, olha, indique abaixo qual deles estabelece, deve conter apenas matéria orçamentária. Esse princípio ele veio para acabar com aquilo que um determinado parlamentar chamou de rabichos e rabilongos, textos que não tinham nada a ver com o orçamento público, tratavam sobre propriedade, sobre terra, né, que é o princípio da exclusividade. Então está aí, auditor do Piauí, né, lembrando um pouquinho os princípios orçamentários. Agora, candidato que vai prestar a CESP, fica esperto, hein? CESP adora princípios. E CESP não tem essa coisa não de prova velha. Pode puxar tudo que tiver de 2001 para cá e pode utilizar todas as questões, porque CESP pergunta de tudo. É uma maravilha, né? As provas do MPO, então, são as melhores que tem, né? 3. No tocante ao conceito de orçamento programa, identifique a falsa. Dica do seu professor, toda vez que você ler falsa, escreva do lado assim ou em cima da questão, onde você quiser. Porque senão você esquece. Cansado já, depois da 40ª questão, você já não vê mais falsa, não vê mais incorreta, não vê mais nada. O cérebro simplesmente apaga. Cinquenta segundos para essa. Essa merece mais atenção. Qual é a errada? A alternativa, dado, né? Olha aí, né? O processo orçamentário é dissociado. Não, né? Ao contrário, né? Ele está integrado com planejamento e programação. Depois nós vamos ver que programa é uma ferramenta de trabalho. Agora, o restante da questão, ela é um resumo, né? Principal critério de classificação funcional programático, isso nas despesas. Na elaboração do orçamento e programação considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício, não é? No plano plurianual isso fica evidente. O controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais. Isso tem uma relação com a administração pública, em outro momento eu vou comentar. Existe a utilização sistemática de indicadores, né? Gerencial, né? Isso é altamente gerencial. Né? O BSC que você estuda em TGA, Teoria Geral da Administração, que eu comentarei um pouco sobre isso em administração pública, né? E aqui também lembrando, né? Associa o orçamento com indicadores de avaliação, né? Para você saber se estão sendo alcançados os resultados, tá ok? Então está aí, né? Questão sobre orçamento programa. Vamos a outra questão, né? Com relação aos objetivos da política orçamentária, identifique a opção
falsa. Vou lá grifar, eu vou destacar isso aqui, porque senão, né, imagina, né, depois de matemática financeira eu não vejo mais nada na frente. Promover ajustamentos na distribuição de renda, promover política antidepressiva da economia, permitir o controle do nível agregado da demanda mantendo a instabilidade econômica, imprimir política de austeridade fiscal, permitir a correção das desigualdades dos patrimônios. Você tem 30 segundos para responder, se errar eu vou jogar um sapato na orelha. E olha que eu calço 45, hein? Porque eu não cresci na altura, Deus deu no pé. Qual é a resposta? É sim, ó, aqui, ó. Ó, aqui, instabilidade é estabilidade, né? Agora vamos dar uma olhada nas outras. Promover ajustamento na distribuição de renda, relação diretamente com o orçamento, é a chamada função distributiva. Promover política antidepressiva, a função estabilizadora, né? Permitir o controle do nível agregado da demanda, né, tem relação com a estabilidade, portanto, função estabilizadora. Aqui ele fez errado. Imprimir a política de austeridade fiscal, está na moda, né, gente? Qualquer programa jornalístico econômico que você assiste, qualquer revista que você leia, Exame, Fortune, né, Carta Capital, né, Economia, qualquer caderno de economia está falando disso no momento na Europa. Austeridade fiscal, controle do gasto público para implementar a estabilidade econômica, né? Eles têm o pior dos dois mundos. Eles têm uma economia instável, combinada com inflação e desemprego ao mesmo tempo, né? É uma estagflação, como chamava Milton Friedman. É uma maldição isso, né? Permite correção das desigualdades dos patrimônios e rendas, né? Então tá aí também, função distributiva, né? Agora vamos adiante, outra questão. Patrimônio e renda das pessoas, né? Da sociedade. Dos cidadãos, das famílias, né? Novamente você veja, né, se Deus quiser, deixa a Sofia crescer um pouquinho mais, nós vamos conhecer o Delta do Parnaíba, né? Porque eu adoro o Piauí, coloquei um monte de questões dele. De acordo com a Constituição Federal, assinale o período de vigência da lei orçamentária. Se errar, apanha na cara. Qual é a vigência da lei orçamentária? Gente, ó. Lei orçamentária anual. Não é isso? Então tá aí, lei orçamentária anual, né? Então está aí, né? Virou uma revisãozinha. Eu sempre farei isso, né? Questão ESAF 2009, olha que beleza aqui, né? Já viemos questões excelentes para estudar, né? Questões 2008 para cá são excelentes. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem para os dois seguintes, deverá integrar o quê? Você sabe também. É aqui que o professor sabe se o povo anda estudando. Qual a resposta? Chuta? É dado, né? LDO. Anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais é uma imposição da LRF,
da Lei Complementar 101/2000, de 4 de maio, para a LDO. Sem esses anexos, a LDO não será apreciada na comissão mista do orçamento, né? Então, lembre-se disso. Relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, depois eu vou comentar sobre eles, né? A LRF retomou eles, né? O relatório resumido de execução orçamentária tem na nossa Constituição, parágrafo 3º do artigo 165, também cai com uma frequência, né? Olha aí, né? Está aí a resposta, LDO, né? Veremos outra questão nesse sentido aí. Vamos adiante. Auditor da Previdência Social, identifique a única opção incorreta, né? Sempre grifa, sempre destaca, né? Lembre-se que você não é o super-homem, né? Teu objetivo lá é, né? Nem a Mulher Maravilha, é passar no concurso. No que tange a LOA, A, é o orçamento propriamente dito. B, possui a denominação Lei Orçamentária Anual por ser consignada pela Constituição Federal. C, compreende o conjunto de metas e prioridades da administração pública federal, incluindo despesas de capital para exercício financeiro subsequente. D, a metodologia utilizada denominada orçamento programa. E, compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. 30 segundos para responder. Para quem está chegando, estamos fazendo uma revisão de questões. Mais tarde elas estarão à disposição de todos vocês aí na internet. E a meu curso vai nessa batida. Teoria, questão, teoria, questão, teoria, questão, teoria, questão. Qual é a resposta, gente? Ah, exatamente, né? Olha aqui, né? A lei orçamentária anual é o orçamento que está sendo enviado para o Congresso para ser aprovado e, portanto, o orçamento, que é uma peça técnica, neste momento ele é tratado como um dispositivo legal, né? Instituto legal, documento legal, né? Matéria de lei, todos esses termos já apareceram associados à LOA. Né? A lei orçamentária é o orçamento propriamente dito, é a peça técnica. Né? Possui a denominação lei orçamentária anual? Sim, perfeitamente. Né? A metodologia utilizada é denominada orçamento programa? Sim, porque ela é uma ferramenta que traz o planejamento, né, na sua estruturação. Compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos, o orçamento da Seguridade Social? Naturalmente. Né? Isso aqui eu falei para você que não fere o princípio da unidade. O orçamento fiscal é o orçamento que é custeado pelos tributos federais. O orçamento de investimento, na verdade, ele colocou bem incompleto isso aqui, né? Eles têm essa mania na ESAF de colocar bem completo. O que é evidente que quem está fazendo a questão não é um jurista, é alguém da área administrativa, né? Não é uma crítica, é apenas um comentário para que você fique atento e não fique inseguro na hora que vir isso aqui. Orçamento de investimento das empresas que o governo tem o controle do seu capital social. Empresas que o governo tem o controle do capital social envolve duas entidades da administração pública indireta, duas espécies, a empresa pública e sociedade de economia mista, e uma entidade que não pertence à administração, não integra, esse é o termo técnico, ele não integra a administração, mas o seu capital pertence ao Estado, que é a empresa privada. Né? Por exemplo, a Embraer, por exemplo, a TEC, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, não sei se ainda continua, Brasil Foods. Né? Então o orçamento tem que estar lá. Né? Então tá aí. Então o que aqui sobrou é essa aqui, metas e prioridades não, porque o orçamento só tem matéria orçamentária. E matéria orçamentária é receita e despesa. E acabou. Né? Então, logicamente, está aí a sua resposta. Né? Vamos avançar para outra questão. Ministério Público Rio Grande do Sul, se Deus quiser, logo estarei aí no Rio Grande do Sul, estado lindo. Assinale a alternativa que define corretamente uma das mudanças introduzidas no processo orçamentário pela Constituição Federal de 1988. A alternativa A, recuperou a figura do planejamento na administração pública brasileira mediante a integração entre o plano e o orçamento por meio da criação do plano plurianual e da lei de diretriz orçamentária. B, concluiu o processo de modernização orçamentária, criando além do orçamento monetário, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. C,
restaurou a prerrogativa do Congresso Nacional de iniciativa da proposição de lei em matéria orçamentária ao longo de todo o ciclo orçamentário. D. Unificou o processo orçamentário desde a definição de diretrizes para o exercício financeiro subsequente do PPA até a aprovação da lei orçamentária anual. E E. Eliminou a multiplicidade de peças orçamentárias, unificando-as no orçamento fiscal. Você tem aí 50 segundos para responder uma questão mais complexa. Qual a resposta? É isso mesmo, né? Aqui alguém cantou A. Aí o pessoal aí em Salvador, eu já percebi também que mandou a mensagem telepática que é A também, né? Aí no meu querido Ceará também, onde eu passei minha lua de mel também, né? Então olha aí, né? Assinale a alternativa que define corretamente as mudanças introduzidas na Constituição Federal. O orçamento do programa vai aparecer pela primeira vez na Lei 4.320/64, depois ele vai ser aprimorado o Decreto-Lei 200/67, que vai fazer uma grande reforma orçamentária, e aí ele é recuperado na Constituição de 88, ao se introduzir novas duas leis estruturantes do orçamento, o Plano Plurianual e a LDO no artigo 165. Mas mesmo você que não lembrava nada disso, ainda acertou também, porque, né, prestou atenção. Concluiu o processo de modernização orçamentária, criando além do orçamento monetário. O orçamento monetário é um orçamento elaborado pelo Banco Central e ele está relacionado aos meios de pagamento existentes na economia. E ele não tem nenhuma relação conosco aqui do lado da administração financeira orçamentária. Ele está lá do lado da comissão do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, é daquele setor do Estado que o Estado também utiliza como estrutura para manter as suas três funções, né? Principalmente a estabilizadora. Agora, a C, restaurou a prerrogativa do Congresso de iniciativa? Não. Artigo 165, né? O caput do 165 vai dizer claramente são leis de iniciativa do Poder Executivo. D, unificou o processo orçamentário desde a definição de diretrizes. Diretrizes não é assunto, diretrizes para o exercício financeiro subsequente do PPA, né? Aqui pegou aqui, olha, exercício subsequente, PPA são 4 anos, né? Então isso aqui é uma besteira, né? Diretriz sim, existe lá. Eliminou a multiplicidade de peças orçamentárias, unificando o orçamento fiscal? Não, orçamento federal. Sai daí. Agora saiu, né? Orçamento federal, né? E não é o orçamento fiscal. Então está aí a alternativa A. Vamos ver outra questão também? Opa, está começando a ficar mais bonito aqui o curso, né? Já está dando aquela sensação, opa, já valeu a pena que eu estou investindo, né? Considere as afirmações em relação ao orçamento público no Brasil. Já bateu o olho lá embaixo, já viu que ele vai querer, né, as verdadeiras, né? Tem que analisar 5 alternativas aí, 1, 2, 3, 4 e 5 algarismos romanos. Então vamos ver cada uma delas. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento do investimento das empresas, de que o Estado direto e indiretamente detém a maioria do capital social com direito ao voto, e o orçamento da Seguridade Social. 2. A lei de diretrizes orçamentárias tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidos no plano plurianual. 3. O plano plurianual é um plano de médio prazo, através do qual procura se ordenar as ações do governo que levem à realização de objetivos e metas fixadas para um período de 5 anos.
4. A lei dos orçamentos anuais é um instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando o atendimento e bem-estar da coletividade. E 5. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública. São verdadeiras apenas as afirmações? Fique à vontade aí, 50 segundos para você analisar e responder. Vamos analisar cada uma delas? Questão 1. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas que o Estado direto ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da Seguridade Social. Artigo 165, parágrafo 5º. Está lá. 2. A lei de diretrizes orçamentárias tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais de forma adequada às diretrizes e objetivos da administração pública estabelecidos no plano plurianual. Verdadeiro, né? Aqui a brincadeira que ele faz é a seguinte, né? Diretrizes, isso aqui é uma estratégia do examinador, né? Diretrizes, objetivos e metas, o dom, só que eles são estabelecidos aonde? Ele fala, né? No PPA. O candidato às vezes se confunde aqui, né? Então aqui tem que ter muita atenção, né? O 3, o plano plurianual é um plano de médio prazo, através do qual procura-se ordenar as ações do governo que leva à realização de objetivos e metas fixadas para um período de 5 anos. Está certo ou errado? Onde é que está o erro? Ah, está aqui. Esse é o erro, né? O resto é um plano de médio prazo. Está certo? Onde é que eu acho isso aqui? Manual Técnico do Orçamento, que é editado todo ano pela Secretaria do Orçamento Federal, o MTO. Manual Técnico do Orçamento é um manual, é uma instrução normativa, uma espécie, né, de instrução normativa que é baixada para todos os órgãos setoriais e unidades orçamentárias poderem ter um parâmetro de trabalho unificado, né, que é editado pela Secretaria. Então, ela que fala aqui, o plano plurianual é um plano de médio prazo. A questão 4, a lei dos orçamentos anuais, ao invés de colocar lei orçamentária anual, ele deu uma liberdade poética, né? A lei dos orçamentos anuais é um instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando o atendimento e bem-estar da coletividade. Naturalmente, né? E 5, a lei de diretriz orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Então aqui nós só temos uma errada, não é isso? Então está aí, 1, 2, 4 e 5. Eu espero questões neste nível para a sua prova, no nível da anterior, né? Entendeu? Agora a coisa está ficando mais elaborada. Depois nós vamos ver as questões que são difíceis, né? Essas aqui estão de média dificuldade. Uma questão tranquila aí, né? Essa aqui é uma piada, não é uma questão. Para o governo operacionalizar o processo de alocação de recursos da gestão pública, ele se utiliza do ciclo da gestão, que se divide em etapas. A etapa em que os atos e fatos são praticados na administração pública para a implementação da ação governamental e na qual ocorre o processo de operacionalização objetiva e concreta de uma política pública, denomina-se, você tem aí 30 segundos para responder. Interpretação de texto, você mata a questão. Não precisa nem ter conhecimento técnico. Qual a resposta? Vamos lá, né? Para o governo operacionalizar o processo de alocação dos recursos da gestão pública,
ele se utiliza do ciclo da gestão, que se divide em etapas. A etapa em que os atos e fatos são praticados na administração pública para a implementação da ação governamental na qual ocorre o processo. Olha, ele é de uma bondade assim impressionante, né? Porque ele está perguntando isso, operacionalização. Aí ele vem, governo operacionalizar, implementar, né? Tá certo? É, evidentemente, executar. É sinônimo, né? Tá certo? O que é esse ciclo da gestão pública, né? Eu vou comentar dele em administração pública, mas eu já comento um pouquinho aqui, esse ciclo da gestão pública, melhor. Deixa eu fazer uma representação mais adequada dele. Ele é inspirado lá na teoria geral da administração, no ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act, do Edward M., que nós vamos encontrar ele no orçamento público brasileiro. Nós vamos encontrar em vários momentos diferentes esse ciclo PDCA. Né? Eu vou falar sobre ciclo orçamentário, eu vou te mostrar que lá também tem ciclo PDCA. E existe o chamado ciclo da gestão pública. Esse ciclo da gestão pública ele é representado por um diagrama neste formato, nos textos, livros, né? Esse ciclo da gestão pública ele é utilizado para a formulação de políticas públicas. Políticas públicas são pacotes de programas elaborados por especialistas na área de gestão, em acordo com a população, negociada com a população, que vão gerar programas que, por sua vez, vão acabar criando serviços e produtos para a população. São as políticas públicas. Tem íntima relação com o orçamento público e tem íntima relação com a administração financeira orçamentária. E ele tem as fases, né, de diagnóstico, quer dizer, detectar o problema que a população está precisando, que seja solucionado, planejamento, implementação, né, execução, que eles separam, né, e aprimoramento, que na realidade é inspirado nisso aqui, olha, né? Só que aqui ele coloca o diagnóstico aqui. O Deming colocaria o diagnóstico dentro do planejamento. Então esse é o chamado ciclo da gestão pública. Mas não precisava saber disso. A hora que ele falou operacionalizar, implementar e operacionalização, que é a pergunta final dele, então você já viu que era execução, que são palavras sinônimas sempre, em qualquer concurso público. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tomei café, estou respondendo já, viu? Não é? Vamos lá adiante, né? 17. Controladoria Geral da União, trarei várias questões, né? O grande órgão interno de controle do Poder Executivo, com o status ministerial, um órgão importantíssimo da administração pública. Controladoria Geral da União, analista de finanças e controle, minha matéria é estratégica para qualquer concurso que envolva o tema controle. Tribunal de Contas, os tribunais de contas, né? As controladorias, né? A CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também. Dificilmente você vai ver uma prova, se for para o CNJ, que não tenha essa matéria, né? Tá certo? Indique a afirmativa incorreta com relação às diferenças entre o orçamento tradicional e o orçamento programa. Questão muito boa. Esse é um tipo de questão que os órgãos de controle gostam, que é incorreta. Alternativa A. No orçamento tradicional, a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos de planejamento, enquanto no orçamento programa, a estrutura do orçamento dá ênfase em aspectos contábeis e de gestão. B. No orçamento tradicional, o processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação, enquanto no orçamento programa, o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. C. No orçamento tradicional, a alocação de recursos visa a aquisição de meios, enquanto no orçamento programa, a alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas. D. Na elaboração do orçamento tradicional são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais, enquanto na elaboração do orçamento programa são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. E no orçamento programa, o principal critério de classificação das despesas é o funcional programático, enquanto no orçamento tradicional os principais critérios classificativos são as unidades administrativas e os elementos. Fique à vontade. 50 segundos para você analisar essa questão. Muito boa. Um resumo.
Qual a resposta? A, né? Aqui é uma questão grande, mas ela é tranquila, né? Ela é tranquila, mas ela também é uma questão excelente para você estudar. Ela é um resumo de orçamento tradicional e de orçamento programa. Eu diria até para decorar as alternativas certas. Até a hora que você tem a convicção de que elas são as certas, não precisa mais decorar. No orçamento tradicional, a estrutura do orçamento está voltada para aspectos administrativos de planejamento. Está errado é aqui, olha. Isso aqui é o orçamento programa. Enquanto no orçamento programa, a estrutura do orçamento dá ênfase a aspectos contábeis da gestão. Está errado. Isso aqui é o orçamento tradicional. O orçamento tradicional foi a primeira modalidade de orçamento que nasceu. Ele nasceu com a finalidade de fazer um controle contábil e administrativo, né, do Tesouro Real na Grã-Bretanha. E esse modelo se universalizou para o mundo inteiro. O mundo capitalista, os estados passaram a adotar esse modelo e ele foi praticamente o único modelo até a década de 30, quando vai surgir um outro modelo de orçamento que aqui não é contemplado, que é o orçamento desempenho. Aqui nós só temos dois modelos, né? O orçamento programa e o orçamento tradicional. Agora, o resto decora, né? Anota essa questão, CGU, Analista de Finanças e Controle 2006, e número 17 aqui dessa listinha, para que depois você estude com carinho isso aí. Principalmente quem for prestar tribunais de contas, né? Tribunais de contas, esse é um tipo de questão que aparece ainda hoje com frequência. No orçamento tradicional, o processo orçamentário é dissociado, daí que vem o termo, ó, dos processos de planejamento e programação. Está certíssimo, preciso. Enquanto no orçamento programa, o orçamento é o elo, faz a ligação, né, entre o planejamento e as funções, né, executivas da administração pública. Por conta, né, dessa relação do orçamento do programa com as funções executivas, é que eventualmente em provas de administração pública ou em provas de direito administrativo ou direito constitucional que aparece questões de administração financeira orçamentária. Mas calma, não fique exasperado, exasperada. Professor, eu vou prestar uma prova de analista Tribunal Regional Federal. As questões não vêm nesse nível. As questões todas são muito simples quando se trata de tribunais. Né? Nos tribunais eles vão pegar pesado aonde? Penal, processo civil, porque ali são ferramentas que o servidor precisa conhecer no seu dia a dia. É recomendável que ele conheça. Agora, aqui não, né? É uma matéria que ela é secundária num tribunal. Ela é considerada, a não ser se for um analista em finanças e orçamento, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, cuidado que eu estou falando. Se for um analista em finanças e orçamento do tribunal, meu amigo, aí você espera que o teu examinador ele vem com um pau cheio de prego na ponta em cima, atrás de você. Não é verdade? Agora não, é técnico, né? É analista administrativo, então algumas questões, né? Analista administrativo, você entende um pouquinho de orçamento também? Você entende um pouquinho de contabilidade pública? Você sabe o que é o PPA, LDO, LOA? Né? A maioria das questões que eu vejo nos tribunais, em analistas administrativos e até mesmo técnicos, estão tratando do artigo 165, o que é PPA, LDO, LOA, ou sobre o sistema de controle, né, externo, comum isso cai em concurso público, né? O sistema de controle externo está no artigo 70 e 71, né, que será exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União. E o texto é sempre esse, é o texto constitucional, o auxílio do Tribunal de Contas da União. Agora, né, vai ter um concurso público, tem 5 vagas para analista de finanças e orçamento do Tribunal Regional Federal. Essa não, essa você pode esperar que virá uma prova muito bem servida, né? Tá certo? Vem lá uma prova pesada. Então, no que naturalmente é um cargo equivalente a este aqui, numa Controladoria Geral da União, tá? Então, proporcionalidade, né? Então está aí, né? Tinha outra também que eu queria analisar, né? A D, na elaboração do orçamento tradicional, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Unidades organizacionais são as unidades dentro dos órgãos que administram suas contas, suas despesas. Você vai trabalhar num órgão? No órgão tem suas despesas. Quem que administra? Uma unidade organizacional. O termo técnico para ela, nós vamos ver que tem 2 nomes técnicos. No orçamento, a unidade orçamentária, e nas finanças, é o órgão setorial da programação financeira. Em outro momento, eu gosto muito dessa matéria. Essa matéria cai pouco na ESAF, pouco na FCC, e chove no CESP, mas chove assim, inunda, que é uma maravilha. É incrível como o CESP gosta da estrutura da administração financeira e orçamentária. Enquanto na elaboração do orçamento programa, são considerados os custos dos programas. No orçamento tradicional, eu estou preocupado
em abastecer a unidade organizacional com recursos para ela poder exercer suas atividades. No orçamento programa, a minha preocupação não é a unidade organizacional, é o programa. Isso aqui tem relação direta também com a administração geral, para quem já teve o curso comigo, e que eu falei a diferença entre o modelo burocrático mecanicista e o modelo gerencial. O modelo burocrático mecanicista era o modelo preocupado com órgãos, departamentos, estruturas administrativas, organograma, hierarquia. Agora, o modelo gerencial é um modelo baseado em processos. E esses processos são executados por meio de programas aqui. Né? Então, o pessoal viu o TGA comigo, está vendo agora que tem relação direta com isso aqui, em administração financeira orçamentária. Né? Não só com a administração pública. Lá em administração pública eu vou comentar novamente, você vai aprender isso de tanto ouvir. Inclusive, os que são programas são considerados todos... Ah, já foi, perdão. Aí, no orçamento programa, o principal critério de classificação de despesas é o funcional programático. Eu quero saber onde é que está a despesa, em que programa. Depois nós vamos ver isso aqui. Eu vou mostrar a estrutura para vocês, porque eventualmente cai uma questão dessa. Enquanto que no orçamento tradicional, os principais critérios são critérios das unidades administrativas. Olha a visão burocrática aqui, unidades administrativas. Ah, tem uma questão que faltou comentário. A C. A C merece um comentário muito carinhoso. No orçamento tradicional, a alocação de recursos visa a aquisição de meios. No orçamento tradicional, a alocação dos recursos visa a aquisição de meios. Água, luz, papel, equipamento para escritório, veículos, remédios para a área da saúde, né? Aquisição de meios. Né? Enquanto que no orçamento do programa, a alocação de recursos visa, né, a consecução de objetivos e metas, a administração pública gerencial, a administração pública geral, né, elas trabalham com objetivos, metas, indicadores de avaliação do desempenho. Você tem objetivos e metas nos contratos de gestão, termo de parceria que eu vou falar em administração pública, apareceu objetivos e metas. Em nome de Santo Antônio, né? Para casar você com essa informação, né? Apareceu na tua prova objetivo e meta, é gerencial. É gerencial, né? Em administração pública, em administração geral, e aqui vale dizer orçamento, programa também, tá ok? Então tá aí, uma questão muito boa para ser estudada, né? Controladoria Geral da União, né? Analista de Finanças e Controle, excelente cargo, né? Um bom salário. Segundo a Constituição de 1988, no capítulo Finanças Públicas, o Plano Plurianual é uma lei que abrangerá os respectivos poderes da União nos Estados, Distrito Federal e municípios no que diz respeito ao PPA, LDO. Identifique a opção incorreta. Questão muito boa. A lei que instituir o Plano Plurianual será elaborada no princípio do primeiro ano do mandato do Executivo e terá vigência por 4 anos. B. Com base no plano plurianual, o governo elaborará e enviará para o Poder Legislativo projeto de lei de diretrizes orçamentárias. C. A lei que instituir o plano plurianual definirá programas, objetivos e metas para o quadriênio, cabendo desta forma a LDO definir, com base no PPA, quais serão as metas que serão desenvolvidas no exercício financeiro subsequente. D. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000, passou a integrar a LDO aos anexos de metas fiscais e anexos de objetivos fiscais. E E. A Lei de Diretriz Orçamentária antecipa o orçamento anual com todas as implicações alocativas e tributárias e ainda fixa o programa das instituições financeiras da União. 50 segundos para você analisar essa questão. Perdão, né? Caiu o som aqui. Opa, perdão, obrigado, hein? Afastar um pouquinho? Ah, bom. Estão ouvindo demais até, né? Então tá bom, né? Deixa eu afastar um pouquinho. 50 segundos para que vocês façam uma análise dessa questão. Muito boa essa questão, inteligente. Acerta quem estudou seriamente essa matéria.
Qual a resposta? Dado. Parabéns. Parabéns. A questão de dificuldade elevada, né? Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 4 de maio de 2000, passou a integrar a LDO dois anexos. Anexo de metas fiscais, até aqui está correto. Anexo de riscos fiscais. Isso aqui é para pegar o candidato que não estudou muito a matéria na hora da prova, né? Agora o restante está tudo correto, né? A lei que instituir o plano plurianual será elaborada no princípio do primeiro ano de mandato, né? Do Executivo e terá vigência de 4 anos. Na verdade, ela tem que ser enviada para o Legislativo até o dia 31 de agosto. Isso eu comentarei em outro momento. Com base no plano plurianual, o governo elaborará e enviará ao Poder Legislativo o projeto LDO, está certo. A lei que instituir o PPA definirá programas. Aqui, às vezes, os candidatos aqui engasgam aqui. Não é? Porque não tem diretrizes. CESP-UNB, CESP-UNB colocou assim, programas, diretrizes, objetivos e metas. O pessoal às vezes coloca errado. Então vamos lembrar qual é o texto do plano plurianual. O plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas para os programas de caráter continuado e para as despesas de capital. Para os programas de caráter continuado e outras delas decorrentes e para as despesas de capital. Então o termo está, só que ele não está colado junto com diretrizes, objetivos e metas, ele está depois. E é comum o examinador fazer esse tipo de coisa. Por isso, lembre-se, não tem por que errar, chama-se orçamento programa. Tudo bem? E aqui estão os programas de todos os órgãos, entidades, né, de todas que eu já mencionei. EID com o advento da LRF 4 de maio passou, bom, isso já viu, a última, né, a LDO antecipa o orçamento anual com todas as implicações alocativas, a função alocativa do Estado, as despesas de capital e tributárias, e ainda fixa o programa das instituições financeiras da União, está correto, né, BNDES, né, então está correto aí, Banco Central e assim por diante. Embora o Banco Central seja uma autarquia, mas ele tem algumas atividades financeiras, né? Como socorrer bancos que estão falidos. Estão indo para falência, né? Então tá aí a resposta. Vamos ver outra questão. O orçamento é um instrumento fundamental de governo e seu principal questão, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O orçamento, eu vou trazer muitas questões de tribunais de contas aqui, viu? O orçamento é um instrumento fundamental de governo e seu principal documento de políticas públicas. Olha as políticas públicas aqui, olha. Que eu vou lembrar quando eu falar lá de emenda 1998 em administração pública. Por meio dele, os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los em diferentes grupos sociais conforme seu peso ou força política, naturalmente, né? Os grupos sociais, né, têm um peso muito grande na elaboração do orçamento. No que diz respeito ao orçamento, indique a opção falsa, né? Alternativa A. Nas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática como representação estão presentes. B. A Constituição de 88 trouxe inegável avanço na estrutura institucional que organizou o processo orçamentário brasileiro. C. A Constituição de 88 não só introduziu o processo de planejamento no ciclo orçamentário, medida tecnicamente importante, mas sobretudo reforçou o poder legislativo. D. A Constituição de 88 indica que, por iniciativa do Poder Legislativo, devem ser estabelecidos, além do Plano Plurianual, LDO e a Lei Orçamentária Anual, e o Plano Plurianual é um instrumento de planejamento no qual são apresentados de 4 em 4 anos os objetivos e as metas governamentais. Fique à vontade, 40 segundos para você responder. Questão muito boa.
Já temos uma resposta? Não é a C. É a D. É a D. Essa questão é uma questão que é uma pegadinha, né? Famosa pegadinha. A Constituição de 88 indica que, por iniciativa do Poder Legislativo, devem ser estabelecidas, além do Plano Plurianual, a LDO e a LOA. É errado, né? Isso viola o caput do artigo 165, né? São leis de iniciativa do Poder Executivo. Eu nunca administrei na minha vida nada que eu não tivesse poder para fazê-lo, né? Quando eu comecei minha carreira como professor, não comecei com concurso público, comecei com colégio e cursinho. E eu abandonei colégio e cursinho porque, de acordo com a nova filosofia educacional que esse país lamentavelmente adotou nos últimos 15 anos, o professor tem que administrar e educar e ele não tem poder para tal, né? É a mesma coisa que pedir para o policial vigiar e não dar instrumentos de poder para ele fiscalizar e reprimir o crime, né? Então você está querendo o quê? Está querendo um santo. Não existe isso. Toda vez que fizer isso com você, minha regra é pulir fora, porque vão te cobrar coisas que você não pode fazer, né? E aqui é a mesma coisa. Se eu sou chefe do executivo e eu que vou administrar a arrecadação do Estado, e eu vou administrar como essa arrecadação será distribuída, então, logicamente, eu tenho que propor o projeto de lei. Então, não posso deixar que outro faça no meu lugar, né? Então, é isso que a Constituição delineou, né? É lei de iniciativa do Poder Executivo, porque é ele que arrecada. É a Secretaria da Receita Federal que arrecada e é a Secretaria do Tesouro que distribui. Fala-me aqui depois, não. Perfeito, né? Para você errar mesmo. O colega está perguntando por que, que a C colocou, reforçou o poder legislativo. Para vocês errarem, né? Porque eu já falei que o examinador é um ser amoral, não é isso? Então vamos entender a C. A Constituição de 88 não só introduziu o processo de planejamento, ela retomou, né, o processo de planejamento do ciclo orçamentário, medida tecnicamente importante, mas reforçou o poder legislativo. Ele está dizendo aqui, por exemplo, que o poder legislativo tem iniciativa? Não. Ele está dizendo que reforçou o poder legislativo. Como o professor reforçou o poder legislativo? Que aspecto que ele reforçou do poder legislativo para isso aqui ser certo? Numa palavra: controle. Controle. O poder legislativo se fortaleceu muito a partir da Constituição de 88 e agora com a Lei de Responsabilidade Fiscal no controle. Controle prévio. Controle prévio. Quando a PPA, LDO e LOA é enviada a ele. Já falei, chegou a LDO sem os anexos, ele não aprecia, ele devolve. Chegou PPA, LDO e LOA sem estar em conformidade com a Constituição LRF, ele devolve. Ou faz os ajustes na comissão mista do orçamento, ou devolve. E ponto, e acabou. Então, tem o controle prévio. Controle posterior. Controle posterior, já foi aprovado. Já foi aprovado. Sancionado, promulgado, publicado, vai começar a execução. É só lembrar artigos 70 e 71, controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de subvenções, economicidade, será exercido pelo Poder Legislativo. E artigo 71, com auxílio, este é o vocábulo, hein? Auxílio, cuidado, auxílio do Tribunal de Contas da União. Entendeu? Então é neste aspecto que reforçou. Ele não está dizendo, né, que o Poder Legislativo tem iniciativa. O aspecto de controle. Pergunta também me fizeram na aula passada, não que fizeram, olha que eu dou essa aula há muito tempo. E eu fiquei... O Poder Legislativo faz o controle externo do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E quem faz o controle externo do Poder Legislativo? Alguém me perguntou isso. Quem faz o controle externo do Poder Legislativo? Ninguém. Ninguém. Eu fui pesquisar nos doutrinadores para ver se tinha alguma divergência. Ninguém. É praticamente unânime. Ninguém. A Constituição colocou artigo 70 e 71. Controle contábil, financeiro e orçamentário será exercido pelo Congresso Nacional enquanto controle externo. E 71 com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Controle externo de quem, professor? Ora, se é controle externo é porque está fora. Isso é um termo que deriva de auditoria.
A auditoria externa é uma auditoria que está fora da minha empresa. É uma auditoria que está fora da minha organização. Né? Então, minha organização contrata uma auditoria externa para verificar se há fraudes, erros, se os processos contábeis estão corretos ou inadequados, se preciso modernizar meus processos contábeis. Isso é uma auditoria externa. Agora, se eu tenho um controller, um auditor que trabalha dentro da minha instituição, isso chama-se auditoria interna. O objetivo dele é verificar se os sistemas de controles contábeis estão adequados, estão funcionando, se eles atendem às necessidades organizacionais. É daí da auditoria que vem esses termos que foram inseridos na Constituição. Auditor da Receita Federal. O que é um analista do orçamento? É um auditor. Um analista na Controladoria Geral é um auditor. São auditores. São homens que têm, né, a carteira do Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, perdão, obedecem, né, todas as normas, instruções, as NBCs do CFC e do Conselho Federal de Contabilidade e que realizam auditoria. Então, a auditoria externa é uma auditoria que está fora da minha organização. A auditoria interna é uma auditoria que está interna. Então, o Constituinte colocou isso. O poder legislativo é o controle externo. Se ele é externo, é porque ele está vindo de fora. Para quem? Poder Executivo e Poder Judiciário. Aí no artigo 74, os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão um sistema integrado de controle interno. Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão um sistema de controle interno, ou seja, cada poder faz o seu próprio controle. Parágrafo único. Detectada uma irregularidade, deverá ser notificado imediatamente o Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Vai tudo parar lá no Tribunal de Contas da União. Todo erro, fraude, irregularidade que é detectada pela Controladoria Geral da União, pelo Conselho Nacional de Justiça, vão para onde? Tribunal de Contas da União. Pelos órgãos de controle de cada tribunal, no Poder Judiciário, pelos órgãos de controle de cada ministério tem um órgão de controle interno, a sua estrutura, Decreto-Lei 200/67. Detectou irregularidade, vai para onde? Tribunal de Contas da União, porque ele vai acompanhar o procedimento de auditoria. Ele vai acompanhar o procedimento de auditoria. Agora veja, né? Falei para você controle interno, controle externo. Quem faz o controle externo do Legislativo? Ninguém. Algo a ser corrigido na nossa Constituição futuramente. Né? Eu falo, a nossa Constituição ela é excelente quando se pensa em administração financeira e orçamentária, mas precisa de pequenas correções, aqui e acolá. Diminuir indicações, ou então ocupar cargos de confiança somente servidores públicos. Né? Precisa correções. Correções que virão com aprimoramento do Estado Democrático de Direito. Né? Porque, logicamente, que essas falhas permitem privilégios que não são adequados na administração pública. Tá certo? Então, está aí a questão do controle. Agora, e as outras alternativas? Bom, nas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática, como representação estão presentes, se você pegar a Lei 4.320/64, que eu vou comentar em outro momento, logo no início da lei, logo no início ele vai falar, no orçamento permite-se verificar, né, os grupos sociais que estão ali representados. É lógico, né? Se eu tenho, por exemplo, uma expansão com despesas de Bolsa Família, eu estou vendo que esse orçamento está privilegiando um aspecto social, função distributiva do Estado. Se eu vejo nesse orçamento uma expansão de investimentos em infraestrutura, eu estou vendo que há uma decisão em expandir a função alocativa do Estado e atender os grupos relacionados com isso. Construção civil, obras, aço, siderurgia, assim por diante. A Constituição de 88 você já sabe, não tenho que acrescentar nada disso. A C, já comentei a C. A Constituição de 88 não só introduziu o planejamento, comentei a E, o plano plurianual é um instrumento de planejamento no qual são apresentados de 4 em 4 anos. Está ok, né? Só não colocou diretrizes. Está incompleto. Incompleto não quer dizer que está errado. Mais uma questão, Controladoria Geral da União. A necessidade de atuação econômica do setor público prende-se à constatação de que o sistema de preços não consegue cumprir adequadamente alguma de suas tarefas ou funções. Assim, é correto afirmar que a função distributiva do governo está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos eficientemente pelo sistema de mercado.
B. A função alocativa do governo está relacionada com a intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preço e emprego. C. O governo funciona como agente redistribuidor de renda através de tributação, retirando recursos dos segmentos mais ricos da sociedade e transferindo-os para os segmentos menos favorecidos. D. A função estabilizadora do governo está relacionada ao fato de que o sistema de preços não leva à justa distribuição de renda e a distribuição pessoal de renda pode ser implementada por meio de uma estrutura tarifária regressiva. Analise o que quer dizer uma estrutura tarifária regressiva. Quer dizer que quanto mais ganha, menos proporcionalmente você vai pagar. Quanto menos ganha, mais proporcionalmente você paga. Que é o que nós temos no nosso país. Né? Isso vem de teoria tributária. £30. 40, vai. Qual é a resposta? Ele quer a correta, né? Qual é a correta? Perfeita resposta, né? Perfeita resposta. Alternativa C. O governo funciona como agente redistribuidor de renda, função distributiva, através da tributação, retirando os recursos dos segmentos mais ricos da sociedade e transferindo para os segmentos menos favorecidos. Educação, saúde, programas de assistência social, previdência e assim por diante, né? Agora, o restante, né? Alternativa A, a função distributiva do governo está associado? Não, isso aqui é a função alocativa, né? B, a função alocativa do governo está relacionada com a intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preço e emprego. Falou níveis de preço e emprego, que função nós estamos tratando? Estabilizadora. Isso aqui é estabilizadora. Só que ao invés dele falar inflação, recessão, estabilizadora. Homem é uma desgraça, né? Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Sou incompetente para isso. Quando se fala função estabilizadora, fala-se combater recessão, desemprego, depressão, né? E níveis de preço está relacionado com isso. Níveis de preço, e aqui ele foi gentil, colocou emprego. Isso é função estabilizadora do Estado, viu? Fique atento. Níveis de preço, né? Função estabilizadora. Se os preços estão em queda, isso é indicação de uma depressão em curso. Se os preços estão em ascensão, isso é uma indicação de inflação em curso. Está certo? Né? Logicamente que eu estou falando na economia como um todo, porque às vezes a economia está em ascensão e um setor está afundando. Né? Professor, mas tem um setor aqui da economia na minha região que está indo para o buraco, e o resto? O resto os preços estão aumentando. Então nós temos uma inflação. Né? Tudo isso terá que ser contabilizado, todos esses preços. D. A função estabilizadora do governo está realizada ao fato de que o sistema de preços não leva uma justa, distributiva, né? Aqui ele utilizou o sistema de preços, mas o sistema de preços, né? Lei da oferta e procura, é isso que ele está dizendo, a distribuição de renda. Então, função distributiva. E aí merece um comentário maior. Aí é uma questão, é uma alternativa boa. A distribuição pessoal de renda pode ser implementada por meio de uma estrutura tarifária regressiva. Errado, né? Ela tem que ser implementada por meio de uma estrutura tarifária progressiva. E eu explico isso aqui. Isso aqui vem lá na teoria tributária. Muitos professores de direito tributário explicam isso naturalmente, né? Porque é parte da matéria deles. Né? Nós temos uma estrutura tributária progressiva, proporcional e regressiva. Quando uma estrutura tributária ela é proporcional, a alíquota do tributo é a mesma para qualquer renda.
Então a minha renda vai aumentando, o Estado vai aumentando a arrecadação, mas ele continua me tributando na mesma proporção, não mudou nada, né? Então, aumentou a minha renda, aumenta a arrecadação. Diminui minha renda, vai diminuir a arrecadação em cima do meu tributo, porque a alíquota é a mesma, não altera. Agora, numa estrutura progressiva, quanto mais aumenta a minha renda, as alíquotas também vão crescendo, elas estão divididas em faixas. É o caso do imposto de renda. Existe uma faixa isenta, existe uma faixa que paga X e existe uma faixa que paga X mais Y. O imposto de renda segue esse princípio, o princípio da progressividade. Quem ganha mais pode pagar muito mais para ajudar o Estado a auxiliar quem ganha menos, né, nas suas políticas distributivas e assim por diante, né? Agora, numa estrutura regressiva, é o inverso. Quem ganha menos, paga muito mais. Quem ganha menos, paga muito mais. Onde ocorre isso, professor? Nos tributos indiretos. Nos tributos indiretos. Para pensar em regressividade, nós temos que pensar em tributos diretos e indiretos. O que é que são tributos diretos? Tributos diretos são aqueles que incidem diretamente no teu bolso, com o teu nome de preferência, né? São aqueles tributos de definição de prova, que incidem sobre a renda e o patrimônio. Sobre a renda ou patrimônio, tributo direto. O examinador também já utilizou sobre o capital estocado pelo indivíduo. Isso é tributo direto. E tributo indireto é aquele que incide sobre a comercialização e produção de bens e serviços. O IPI, o ICMS, o ISS, né? Se diz que um país pratica justiça tributária, equidade tributária, quando no país predominam os tributos diretos. Na carga tributária, no bolo tributário, que predominam são os tributos diretos. No caso nacional, imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Tributo direto também, IPTU. Tributo direto IPVA, incide no seu patrimônio, no seu veículo. E tributo direto ITR, Imposto Territorial Rural, incide no seu latifúndio, no seu sítio, né? Na sua fazenda, né? Então, os tributos diretos, quando eles predominam, nós temos justiça tributária. Exemplo, não sei se vai mudar, era a União Europeia. Era a União Europeia. Por isso que o Brasil chegava na União Europeia e falava, nossa, mas taxista aqui anda de Mercedes. Né? Por quê? Porque a tributação incide pesadamente em cima da renda e patrimônio do europeu. E, logicamente, né, as classes mais humildes conseguem adquirir bens mais baratos. Agora, no Brasil, embora o imposto de renda e proventos de qualquer natureza seja um tributo progressivo, a estrutura tributária brasileira ela é injusta. A estrutura tributária, não estou fazendo uma chapa não, estou me candidatando não. Né? Eu estou fazendo uma constatação técnica. Né? A estrutura tributária brasileira é injusta porque predominam os tributos indiretos. O ISS, ICMS, né? Todos esses tributos, o IPI, né? O imposto de operações de crédito, câmbio, seguro, títulos, valores mobiliários, popular, imposto sobre operações financeiras. Então, são esses tributos que predominam. Às vezes o candidato, ele não entende o que é um tributação. Por que um tributo indireto predomina, professor? Eu não consigo entender ainda, está muito abstrato. Então, para você que não consegue entender, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o professor saiu daqui e finalmente resolveu comprar um carro novo. Vou comprar um Honda Civic, banco de couro, câmbio automático, 75 mil. Vou lá na concessionária da Honda e quem que eu encontro lá? Meu amigo João Dória Júnior. Joãozinho. Ô Dória, você aqui, ô Marco Antônio, tudo bem? Então, João, eu estou pensando em comprar um carro desse para mim. Ô, parabéns, Marco, né? Conforto para a família. Então, Marco, eu também vim comprar um carro desse para meu sobrinho que passou no vestibular e eu prometi para ele dar um carro desse de presente para ele quando passasse no vestibular. Imagina, João Dória não anda de Honda Civic, gente. Isso é carro de pobre, entendeu? Ele anda de Mercedes, BMW para cima, né? Entendeu? Aí, pergunto, quem é que, né, no Honda Civic vai incidir? IPI, tá ali, né? Vai ser jogado em cima dele todos os tributos indiretos, ICMS. Pergunto, quem vai sentir o peso da carga tributária com mais força, eu ou João? Você não respondeu por educação. Eu. Então, o que quer dizer? O mais pobre é o que paga a conta mais pesada. Então, quando você passa na rua, mesma coisa, né? Você vai comer um X-Bacon, né? Para acabar com a sua saúde. Mas que é gostoso.
Aí você vê um moleque, coitadinho, remelento, né, do lado, né, aquela cara, né, tá, comeu já 10 X-Bacon, né, todo mundo pagou para ele. Mas aí eu quero, aí você deu dinheiro para ele comprar um X-Bacon. E vamos pensar que o infeliz quer sentar do seu lado e comprar um X-Bacon. Então ele fala, me dá um X-Bacon também, né? Aí quando ele come o X-Bacon, vocês dois pagaram, cada um pagou R$ 4, R$ 5, né? Eu tô por fora de preço X-Bacon, né? Pagaram R$ 5. Os tributos indiretos pesaram mais para quem? Para você ou para ele? Supão, agora o dinheiro é dele. Você já deu, não é mais seu. Para quem os tributos indiretos pesaram mais? Para ele. Então, no sistema tributário regressivo, ele é injusto. Porque quem ganha menos, paga mais. Traduzindo, os pobres pagam a conta. E isso é natural em um país onde o índice de concentração de renda, eu não sou socialista, pelo amor de Deus, né? Mas isso é uma constatação econômica. Quanto maior a concentração de renda, mais as classes baixas pagam tributos, né? Por isso que a classe média vive revoltada com a carga tributária. Né, porque a carga tributária onera demais a classe média. João Dória Júnior chega lá e fala, a Honda Civic, me dá 2 aí, eu vou levar um pro meu sobrinho, vou aproveitar e levar uma para empregado, que o carro está muito feio para ele fazer compra. Não é isso, né? Mas o cidadão da classe média vai comprar um carro desse, ele sente o peso da carga tributária no seu bolso. E ainda fica mais revoltado quando descobre que na Constituição Federal, né, esses tributos não são exportados. E aí o mesmo carro que ele paga 60 aqui é 30 lá fora. Não é isso? Né? Que o carro que aqui é um carro da classe média, lá nos Estados Unidos é o carro do pedreiro. Sim, carro japonês dos Estados Unidos é carro para as classes mais populares. Né? Embora eu sou um admirador, tenho um. Né? Agora, vamos adiante. Né? Vamos ver outra questão. Oh. Tribunal de Contas de Goiás, novamente. É a mesma, não? Sobre o controle externo. Opa! Dá tempo? Dá tempo? Então vamos lá, né? Sobre o controle externo à carga do Congresso Nacional exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Assinale a opção correta. A. Pode a Constituição Estadual atribuir competência exclusiva à Assembleia Legislativa para julgar as contas do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e das mesas diretoras da Câmara, das câmaras municipais? B. Ofende a Constituição da República dispositivo da Constituição Estadual que submeta o Tribunal de Contas a controle financeiro orçamentário pelo Poder Legislativo. C. As normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União não são de observância compulsória pelas constituições dos Estados-membros, podendo as constituições estaduais regular o assunto de acordo com a realidade regional. D. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público. E as decisões definitivas dos tribunais de contas no exercício de sua competência com jurisdição nacional não estão sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, somente pelo Poder Legislativo. 50 segundos para você responder isso. Ele quer a correta. Questão boa. Tem algum palpite? Vamos eliminar as aberrações? Ofende a Constituição AB, ofende a Constituição da República, dispositivo da Constituição Estadual que submeta ao Tribunal de Contas a controle financeiro orçamentário pelo Poder Legislativo?
Qual é o papel do legislativo? Controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial. Né? Ele ainda utiliza o FIND, né? Ele quer a correta, ele não quer a incorreta. Não é? As decisões definitivas dos tribunais de contas do exercício de sua competência com jurisdição nacional não estão sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, somente pelo Poder Legislativo? O Ministério Público não pode acionar o Judiciário para fiscalizá-lo? Pode a Constituição Estadual atribuir competência exclusiva à Assembleia Legislativa para julgar as contas do Poder Legislativo? No Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, das mesmas? Pode a Constituição Estadual? Olha, a legislação orçamentária, gente, é a legislação concorrente. Anota no teu caderno aí. Legislação, a competência para a legislação orçamentária é concorrente. O que quer dizer isso? Né? Está lá no artigo 24 da Constituição Federal. A União estabelece as normas gerais e os estados as normas suplementares. Se não tiver a norma geral da União, prevalece a norma estadual. Mas em havendo normas da União, os estados estabelecerão normas suplementares. Artigo 24, isso é competência concorrente. Da onde vêm as grandes normas gerais? Da União. Lei de responsabilidade fiscal é uma norma geral. Quem que tem que obedecer? Estados, Distrito Federal, municípios, não é? Tá certo? Então, isso aqui quem estabelece na Constituição estadual, tá certo? Não é competência deles. As normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União não são de observância compulsória pelas constituições dos estados? As normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas não são de observância compulsória pelas constituições dos Estados-membros, podendo as constituições estaduais regular o assunto de acordo com a realidade regional? Isso aqui é aberração. Então, o que aqui sobrou? Uma questão que gera muita controvérsia, a qual será dirimida logo na sequência. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público? Pode. Pode, mas cuidado. O Tribunal de Contas aqui, por que muitos não acertam essa questão? Ele não está exercendo o papel da Suprema Corte, pelo amor de Deus. A Suprema Corte, o papel dela é de fazer o controle concentrado de constitucionalidade. O Tribunal de Contas, o que é que ele está fazendo o controle? Ele está verificando se a legislação orçamentária, né, está em acordo com a legislação constitucional. Ele está verificando se os atos administrativos, normativos, estão de acordo com a legislação constitucional. Então, cuidado. Então, quando ele vem com esse texto, né, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público. Ele não está exercendo o papel da Suprema Corte, pelo amor de Deus. O que ele está evitando, obrigado, minha querida, o que ele está evitando é que esteja em desacordo com a Constituição. Tá certo? Esse é o papel dele. Tudo bem? Entenderam? Vamos tomar um cafezinho, uma água, depois nós vamos voltar com teoria. Eu vou falar hoje sobre os créditos adicionais que são muito queridos em qualquer concurso público. E vamos fazer algumas questões mais tarde